Como você viu, nós estamos falando sobre a proposição, a composição da proposição, a importância, os critérios de qualidades. E agora nós vamos para a parte que vem logo a seguir a proposição, que são as divisões maiores. Então, diante disso, pelo que nós mencionamos, nós temos 5 atitudes, palavra-chave atitudes, 5 maneiras de provar que essa nossa afirmação é correta. Então eu vou dar as 5 atitudes que um cristão deve ter para viver de modo digno da sua nova posição em Cristo, da sua vida cristã. A primeira atitude aparece nos versículos 1 até 5. E lembre-se bem, as palavras que nós usamos aqui no texto são muito claras. Então, em primeiro lugar, o cristão é desafiado a não ignorar que está unido com Cristo pelo batismo. Isso significa o quê? Que o cristão deve saber que ele está unido com Cristo pelo batismo. O cristão, então, é desafiado a não ignorar a sua nova posição, e essa é a primeira atitude que o cristão deve ter para desenvolver a sua vida cristã. Isso é, não deve ignorar que a sua união com Cristo se deu através do batismo. O cristão não deve ignorar que tem uma nova vida em Cristo Jesus. O cristão não deve ignorar que está unido com Cristo. Uma vez que o Senhor Jesus entrou na sua vida, ele está completamente unido com Cristo. E ele não pode esquecer, não pode deixar de saber de que agora ele vive uma vida semelhante à do Senhor Jesus Cristo, que já morreu e agora ressuscitou para viver uma vida nova com Deus. Em segundo lugar, a segunda atitude que o cristão deve desenvolver é saber, veja o verbo, é saber que foi crucificado com Cristo, versículos 6 e 7. Então veja bem, do versículo 1 até o 5, nós temos a primeira atitude, que é não ignorar, e agora a segunda atitude, nos versículos 6 e 7, o cristão deve desenvolver uma vida em que ele mostre que ele sabe, veja bem, verbo saber, que ele foi crucificado com Cristo. Então, o cristão é desafiado a saber, veja só no versículo 6, exatamente isso. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. Então, o cristão, em segundo lugar, deve saber que foi crucificado com Cristo. O cristão deve saber a sua relação com o pecado, isso é, não tem mais relação. O pecado foi destruído, o pecado foi aniquilado. O pecado pode acontecer ainda, mas não deve mais dominar o cristão. Então, em segundo lugar, nós temos que desenvolver essa maneira de viver. A segunda atitude que o cristão deve desenvolver é saber que foi crucificado com Cristo, versículos 6 e 7. Em terceiro lugar, nós encontramos mais uma atitude, e a terceira atitude que o cristão deve desenvolver, novamente, no versículo agora 8, 9 e 10, é saber que viverá com Cristo. Veja bem, saber que foi crucificado é uma coisa, versículos 6 e 7. Agora, saber que vai viver com Cristo, versículos 8, 9 e 10, é outra coisa. Então, exatamente no versículo 9, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, não tem mais domínio a morte sobre ele, assim também nós vamos viver de uma vez para toda uma vida nova em Cristo Jesus. Então, em terceiro lugar, o cristão deve saber que viverá com Cristo e viverá como Cristo também. O cristão deve saber, em relação à sua união com Cristo, que ele estava morto, mas agora está vivo. O cristão deve saber que morreu uma vez para sempre para o pecado. O pecado não tem mais domínio. O pecado pode acontecer, mas não tem mais domínio sobre nós. O cristão deve saber que Cristo ressuscitou. E se o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, assim também o cristão ressuscitou e vive com Cristo. Portanto, morto para o pecado,
mas vivo, ressurreto, uma nova vida para servir a Deus. Como consequência, ele vai viver uma vida agradável a Deus, uma vida de fato abençoada e que glorificará o nome de Deus. Então essa é a terceira atitude. E eu repito, a terceira atitude que o cristão deve desenvolver é saber que viverá com Cristo. Versículos 8, 9 e 10. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Então, chegamos agora na quarta atitude que o cristão deve desenvolver. Olha só, a palavra está no versículo 11, o verbo está no versículo 11. Ele deve considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. A quarta atitude que o cristão deve desenvolver é considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus, versículos 11 e 12. O cristão, então, é desafiado a se considerar de uma nova maneira. Ele, olhando para a própria vida, ele tem que saber, ele tem que meditar, ele tem que refletir. O verbo é um verbo no imperativo. O cristão deve considerar a sua nova posição. Ele se considera morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O cristão deve considerar quem é que domina a sua vida. Quem é que domina? O pecado ainda? Não. Não deve ser mais o pecado. Quem domina a sua vida agora é o Senhor Jesus. Portanto, em quarto lugar, a quarta atitude que o cristão deve desenvolver é considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus, versículos 11 e 12. Então veja só, nos três primeiros pontos do nosso sermão, a ideia de saber, de não ignorar. E agora, atitudes mais positivas ainda, mais objetivas ainda. A primeira atitude, que é a quarta atitude, é considerar-se. E a terceira e a segunda atitude, que é a quinta atitude que o cristão deve desenvolver para ter uma vida digna, o verbo agora é oferecer-se. Versículos 13 e 14. A quinta atitude que o cristão deve desenvolver é oferecer-se a Deus como ressurreto. Oferecer-se a Deus como ressurreto. Então veja só, eu repito para você os 5 pontos. O cristão não deve ignorar que está unido com Cristo pelo batismo. O cristão deve saber que foi crucificado com Cristo. O cristão deve saber que viverá e vive com Cristo. Em quarto lugar, o cristão deve considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. E agora, em quinto lugar, versículos 13 e 14, o cristão deve desenvolver uma vida oferecendo-se a Deus como ressurreto em Cristo Jesus. O cristão, então, também é desafiado a fazer o quê? A oferecer-se, apresentar-se, entregar a sua vida, é deixar o velho eu e seguir os passos de Jesus. É doar-se, oferecer-se a si mesmo, é entregar-se, é apresentar-se a Deus. Por isso Paulo lá em Romanos 12, ele fala, apresentai-vos a Deus, apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício, como um culto racional. É dessa maneira então. E o cristão então deve se oferecer a Deus de um modo adequado. Isso é, oferecer-se a si mesmo e os seus membros a Deus e não ao pecado. Uma vida bonita, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que possa trazer edificação para o corpo de Cristo e testemunhar para aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus, como eles poderiam ter uma nova vida em Cristo Jesus. O cristão deve se oferecer-se como ressurreto dentre os mortos,
como instrumento de justiça e não como instrumento de iniquidade. A vida justa é a vida ressurreta, é a vida bonita que Deus quer que nós vivamos. O cristão, então, deve se oferecer a Deus como ressurreto por razões específicas. Primeira razão, porque o pecado não tem mais domínio sobre ele. Segunda razão, porque não está mais debaixo da lei, mas está sim debaixo da graça. Então, em quinto lugar, a quinta atitude que o cristão deve desenvolver é oferecer-se a Deus como ressurreto. Esse é o desafio. Oferecer-se como ressurreto, como alguém vivo, alguém que possa viver uma vida justa, uma vida livre, porque não está mais debaixo da lei, mas está debaixo da graça. E como conclusão, então, a nossa frase seria a seguinte: que essas atitudes sejam o padrão da vida justificada de cada cristão. Muito bem, o que nós fizemos aqui é passar para vocês algumas dicas importantes sobre essa matéria. A matéria foi pregação expositiva temática e princípios homiléticos. Vimos vários desses princípios e o meu desejo é que você tenha aproveitado essa matéria e que você possa então fazer dela uma parte prática para o seu ministério, para a sua vida. Você que será um expositor da palavra, você que será um pregador, você que será um proclamador do Evangelho de Cristo, faça isso, por gentileza, eu faço esse pedido a você. Não pregue sermões tópicos ou temáticos. Não pregue sermões textuais. Pregue sim sermões expositivos temáticos, isso é, expõe a palavra de Deus. Eu recorro novamente a Atos capítulo 20 para encerrar esse curso, dizendo o seguinte: Deus tem nos dado um ministério e eu e você temos que desenvolver esse ministério, proclamando todos os desígnios de Deus para o nosso povo, para o povo de Deus que o Senhor colocou-nos como líderes, como pessoas que vão capacitar. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar com você. Esse é o curso de Teologia Básico da Faculdade Teológica Batista e da Rádio Transmundial. E foi um grande prazer estar com você durante essas aulas. Que Deus te abençoe.